O que é destaque nesta edição? Amazonino anuncia programa de apoio às prefeituras do interior. Terminam nesta segunda-feira inscrições para mais de 3.000 vagas em cursos do CETAM. Ex-procuradora relata mesada de governador do Rio Grande do Norte em troca de silêncio sobre corrupção. Temer diz que Mercosul e União Europeia estão próximos de fechar acordos comerciais. Funcionários dos Correios entram em greve nesta segunda-feira. Amazonas não deve aderir à paralisação. Fora de controle, estação espacial chinesa pode cair sobre a terra. A bruxa do ar volta a atacar. Helicóptero cai em Nova York com 5 mortos. Jato cai no Nepal com 78 passageiros e queda de avião turco no Irã mata 8 amigas após despedida de solteira em Dubai. Tite convoca a seleção nesta segunda para amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Mulher é presa quando tentava entrar com 2 celulares em presídio. Garoto de 9 anos morre após levar tiro no pescoço dentro de casa com a arma do próprio pai. Garota de 5 anos morre afogada em tanque no Tarumã. Outra morte por afogamento aconteceu na Ponta Negra. Final de semana teve 5 homicídios. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de 80% a probabilidade de chuva e que a temperatura máxima será de 34 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o tempo fica encoberto a nublado. O Climatempo está prevendo 5 milímetros de chuva com probabilidade de 90% e temperatura máxima de 33 graus. É de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 72% de umidade no ar. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 12 de março. Chegamos aos 71 dias do ano e faltam 294 para terminar 2018. Dia de São Gregório Unissa. Comemoramos o dia do bibliotecário e o dia mundial contra a censura cibernética. Entre segunda e sexta-feira da semana passada, em sua última leitura no Pouso de Manaus, o Rio Negro subiu 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 24 metros e 51 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1622, Inácio de Loyola e Francisco Xavier, fundadores da Companhia de Jesus, são canonizados como santos pela Igreja Católica. 1894, em Vicksburg, Mississippi, o refrigerante Coca-Cola era vendido em garrafas pela primeira vez. 1935 é criada no Brasil a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, ampla frente de esquerda, com o objetivo de combater o fascismo e o imperialismo e fazer oposição ao governo de Getúlio Vargas. 1945, Anne Frank, menina alemã de religião judaica, morre de tifo em campo de extermínio nazista em Bergen-Belsen. Adolescência e seu trágico destino ficaram mundialmente conhecidos graças a um diário pessoal encontrado no fim da Segunda Guerra Mundial. 2000, em um gesto inédito, o Papa João Paulo II pede o perdão de Deus pelos pecados da Igreja Católica cometidos através dos anos contra judeus, mulheres e minorias. Em 2013, inicia-se o conclave para a eleição do sucessor de Bento XVI em decorrência da renúncia do então sumo pontífice em 28 de fevereiro de 2013. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. A Operação Tijuardes, ação da Secretaria de Segurança Pública que reúne efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, fechou uma casa noturna em Manaus na noite do último sábado, além de mapear setores com maiores índices de violência de bairros das zonas leste e norte da capital. A Casa de Show Natureza, localizada na Avenida Altasmirim, situada numa localidade conhecida como Mutirão, no bairro Cidade Nova, na fronteira da zona norte e leste, não possui saídas de emergência e situação elétrica com risco de ocasionar acidentes. Além disso, a fiscalização identificou que o local possuía 8 quartos do subsolo do estabelecimento que não constava na autorização do Corpo de Bombeiros. Durante a ação, que teve
teve início no final da tarde e começo da noite de sábado. Os policiais realizaram incursões em comunidades e bairros como Novo Aleixo, São José, Cidade Nova, Mutirão e Francisca Mendes. De acordo com o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, o objetivo é conhecer de perto a situação de cada setor para que ações estratégicas possam ser realizadas nas próximas semanas nessas regiões. Roberto Pellegrini traz as primeiras informações das ruas da cidade. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar falando do transporte coletivo, Pellegrini, como é que está? Tranquilo, Paulo, tranquilo. Já passamos na frente da União Cascavel, na oportunidade em que estivemos no Instituto Médico Legal. Estamos agora bem em frente à garagem da Global, aqui na da cidade. A situação aqui da garagem é tranquila, Paulo. Os ônibus da Global que servem a zona leste da cidade estão saindo de maneira tranquila nesse exato momento, sem nenhum tipo de problema. Terminal 5, que fica bem ao lado da empresa, com movimentação intensa e com ir e vir dos ônibus se dando de maneira tranquila até o presente momento. Enquanto isso, a interdição na Djalma Batista prossegue, Pellegrini. Prossegue, Paulo Guerra, até agora, até o presente momento, está com a mesma situação de que começou na última sexta-feira, com desvios aí para quem for usar, quem for trafegar pela Avenida Djalma Batista. Pois é, e a interdição aconteceu para troca de tubulação ali naquela área, e as chuvas atrapalharam em muito os trabalhos, né, Pellegrini, nesse final de semana? Atrapalhou, Paulo, chegou a atrapalhar sim, né, e vamos esperar aí um pronunciamento oficial da Seminf, né, as obras dos trabalhadores virando lá 24 horas, um trabalho rápido, um trabalho muito bem feito, Paulo. Vamos esperar que a chuva não atrapalhe para que logo seja terminado esse serviço. A meteorologia não previa chuva ontem e realmente não choveu, apenas uma chuva leve no começo da noite em algumas áreas da cidade, não chegou a atrapalhar porque fez muito calor também ontem na cidade. E para hoje a meteorologia está prevendo só 5 milímetros de precipitação pluviométrica. E a previsão era de que esses trabalhos fossem finalizados hoje, Alberto Pellegrini. Pois é, né, Paulo, né? Vamos aguardar aí para ver um pronunciamento, né? Já que houver algum, vai cavando, né, Paulo? Vai aparecendo mais coisas, né? E a informação que nós temos é que o serviço deve se estender mais um pouco. Roberto Pellegrini, tivemos aí pelo menos 5 homicídios no final de semana. Onde aconteceram? Pois é, Paulo, nós tivemos aí vários homicídios na cidade, alguns que chamaram muito a atenção. Nós tivemos uma morte em Itacoatiara, quando o homem foi morto, Paulo Guerra, com 48 facadas. Não se sabe ainda o motivo porque ele foi assassinado. O homem também morreu no bairro Jorge Teixeira. Ele tinha ido deixar alguns amigos na parada de ônibus. Quando voltava para casa foi assassinado também a facadas, Paulo. E uma morte também que chamou muito a atenção foi no bairro Novo Reino, quando um homem estuprou uma garota de 13 anos de idade, depois a degolou, matou a criança de 13 anos e depois a população o pegou, Paulo Guerra, e o matou por linchamento. Morreu na paulada, morreu na peia, isso no sábado no bairro Novo Reino. Teve o fim que mereceu, não é, Alberto Pellegrini? Ah, sim, Paulo, com certeza. Alberto Pellegrini, tivemos aí 2 mortes por afogamento. Na Ponta Negra, no sábado, aconteceu a morte de um homem. Ele estava ali se embriagando e se jogando na água e de repente desapareceu e morreu. Claro. E uma garota, essa sim nos chama muita atenção. Essa garota morreu afogada dentro de um tanque, Alberto Pellegrini. Tanque de 300 litros, Paulo, né? Esse tanque aí de fibra, né? Que todo mundo usa, e ela estava no quintal tomando banho no tanque, o pessoal por ali de repente saiu de perto e quando deram falta da garota, infelizmente ela já estava afogada, de tudo foi feito para salvar a vida dela, mas infelizmente uma garota de 5 anos de idade morreu quando tomava banho em um tanque, Paulo. Uma mulher foi presa quando tentava adentrar uma penitenciária levando 2 celulares, Alberto Pellegrini. Folgada.
muito folgada. Pra ter uma ideia, 2 celulares ela escondia na vagina, Paulo Guerra. Ela introduziu, ouvinte da Difusora, 2 celulares na vagina para poder entrar no presídio e entregar para alguém que ela ia visitar. Só que o pessoal da SEAP tá ligado, a equipe do Coronel Cleiton Coelho fez uma vistoria, a revista agora é muito mais minuciosa e ela foi detida, foi presa após tentar entrar com esses 2 celulares no presídio. O pessoal continua insistindo, né, Peregrino, em entrar nos presídios levando armas e celulares. Estão tentando de tudo, Paulo. Você tem uma ideia, no Buraquequara, no final de semana também, fizeram uma sacola grande e tentaram jogar com uma corda para atravessar a muralha e uma grande quantidade de droga foi apreendida também pela SEAP. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu no final de semana na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente volta também, Paulo, para dizer que um pai estuprou uma filha de 14 anos no bairro Dia do Cantos. Daqui a pouquinho, essas e outras informações dentro do nosso noticiário policial. No fim da manhã de ontem, inspetores navais da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental abordaram a embarcação M. Gomes navegando no Rio Negro em direção ao Furo do Paracuba, em Manaus, com suspeita de excesso de passageiros. Após a embarcação retornar ao porto de origem na Manaus Moderna, a equipe de fiscalização da Marinha do Brasil contou 359 passageiros, 48 pessoas a mais que sua lotação de 311. Além disso, foi constatada a falta de colete salva-vidas conforme prevê a lotação do barco. A embarcação seguiu viagem após retirar o excesso de passageiros e adquirir coletes salva-vidas para as crianças e adultos a bordo. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O prefeito de Manacapuru entrega mais 2 escolas e amplia números de salas de aula para melhor comodidade de alunos e professores. O prefeito municipal de Manacapuru, Beto D'Angelo, juntamente com o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, entregou neste final de semana as escolas municipal José da Luz e Zoraida Alexandre, totalmente revitalizadas e ampliadas. O novo padrão de qualidade implantado pela administração municipal, por meio da CEMED, marca uma nova história da educação com base no futuro da sociedade. O prefeito Beto D'Angelo fala da importância da educação para o município. Eu acho que o caminho é esse. O ano passado nós investimos muito na educação. Para você ter uma ideia, nós aumentamos o número de alunos desde o início do ano passado. Esse ano já aumentamos novamente. A educação do município começa a ganhar crédito junto à comunidade. É um trabalho importante. Estamos construindo escolas novas em Laje, na zona rural, 2 aqui no município. E o povo de Manacapuru tem visto o nosso empenho e nossa dedicação. Eu tenho certeza absoluta que Manacapuru está no caminho certo, tem um novo rumo agora em relação à nossa educação e a nossa juventude. Vamos buscar esse ano recuperar as quadras esportivas que nós temos. Então a gente tem que fazer um trabalho contínuo, voltado mesmo para a educação do município, e eu tenho certeza que através da nossa Secretaria Municipal de Educação, com o Conde, com o Amaral, com toda a equipe da CEMED Municipal, vai dar esse aporte que a comunidade manacapurense, através da educação, precisa. O secretário de Educação, professor Raimundo Conde, não mediu elogios à administração e disse que é muito bom trabalhar com o prefeito, que está levando a educação com seriedade. É muito bom, Zé, quando a gente trabalha com um prefeito que coloca a educação em primeiro lugar na sua meta de trabalho. E o prefeito Beto D'Angelo com o vice-prefeito Raimundo França, eles estão fazendo isso. Nós estamos assim muito felizes por ter um administrador que está pensando na educação seriamente. Nós estamos assim contemplando tanto a zona urbana quanto a zona rural com carinho, tendo o mesmo olhar tanto para a zona rural quanto a zona urbana, para que todos possam ser contemplados com a melhor educação que Manacapuru já realizou nos últimos anos. Conde finalizou dizendo que a melhor marca para a educação será cumprir o calendário escolar com os 200 dias de aula integral. Bem, Paulo, interagindo com nossos ouvintes, lá no quilômetro 18 da estrada de Novo Airão está o casal senhor Antônio Conegunes e dona Fátima, que todas as manhãs estão sempre na escuta deste grande noticioso. Nossos agradecimentos ao casal. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h08 em Manaus. As inscrições para o Programa de Iniciação Científica edição 2018-2019 foram abertas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEA. São disponibilizadas 5 bolsas para alunos de graduação interessados em pesquisa na área de vigilância em saúde.
As inscrições seguem até o dia 9 de abril. E as inscrições em 2 editais com 3.200 vagas para instrutores do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas vão até esta segunda-feira. As vagas serão preenchidas de acordo com a demanda de cursos da instituição e as inscrições podem ser feitas no site www.cetam.am.gov.br. O primeiro edital é para compor um banco de instrutores que deverá ser usado conforme a necessidade do CETAM. É um credenciamento de instrutores para todos os cursos do CETAM, técnicos e de qualificação, que pode chegar até 3.000 vagas, informou o diretor-presidente do CETAM, José Augusto de Melo Neto. O segundo edital é para a seleção de instrutores para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, na modalidade Mediotec. Os postos do Cine Manaus selecionam nesta segunda-feira, a partir das 8 horas, candidatos a 8 vagas de emprego. As áreas de atuação vão desde mecânico de automóveis até costureiro. Os interessados podem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal no bairro da Praça 14 e dentro do Shopping Felipe Dal, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira. 6:09 em Manaus. A erradicação do trabalho infantil nas sinaleiras de Manaus receberá mais um importante reforço do governo do Amazonas. Nesta segunda-feira inicia a segunda fase do projeto Sinaleiras, que trata do suporte às crianças e aos adolescentes e às suas famílias pelo fim do trabalho infanto-juvenil nas ruas de Manaus. Coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, o projeto Sinaleiras reúne diversos órgãos e secretarias do governo do Amazonas, Ministério Público do Trabalho, e nesta fase conta com o apoio da Associação Espírita e Beneficente Jesus Gonçalves. Contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU têm até a próxima quinta-feira, dia 15, para realizar o pagamento do seu imposto em cota única com 10% de desconto. Este ano o abatimento é válido para todas as matrículas imobiliárias com ou sem registro de débitos de anos anteriores. A partir de hoje, a população vai poder agendar por telefone via Disque 129, Disque 129, o atendimento na unidade descentralizada da Defensoria Pública do Estado, do pronto atendimento ao cidadão do Shopping Via Norte, na zona norte de Manaus. O local que atende às questões da área de família para quem mora nessa região da cidade foi acolhido para ser a segunda unidade do PDAM a receber um novo modelo de atendimento que visa eliminar as filas em todas as unidades da instituição. A ligação, é bom lembrar, é gratuita e a partir dessa data a unidade passará a atender somente por agendamento via Disque 129, Disque 129. E nesta segunda-feira, às 13 horas, na sede do Procon Amazonas, será realizada a abertura da Semana do Consumidor com a palestra do juiz titular do Segundo Juizado Especial Cível, Luiz Márcio Nascimento Albuquerque, com o tema CDC 28 anos depois. O gestor do Procon Amazonas, Paulo Radim, também vai participar desse encontro. Na ocasião será divulgada a agenda do Procon Amazonas com as ações alusivas ao Dia Internacional do Consumidor, comemorado no dia 15 de março. A Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento e Defesa dos Direitos das Pessoas com IST, HIV, AIDS e Tuberculose, cujo objetivo é articular ações em conjunto com o poder público e a sociedade civil, vai se reunir nesta segunda-feira a partir das 14 horas para discutir a cirurgia reparadora de lipodistrofia com a Defensoria Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde, cujo titular é o defensor público Arlindo Gonçalves. A reunião será na sede da Defensoria Pública do Estado. Uma audiência pública sobre a atividade de mineração no Rio Madeira e os riscos do exercício dessa atividade de forma ilegal será realizada nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado. O encontro pretende debater a suspensão das licenças ambientais dos associados das cooperativas extrativistas minerais da região, que foram expedidas por tutela antecipada da juíza Mara Elisa Andrade. A decisão da juíza atende a uma ação civil pública ingressada pelo procurador da República, Aldo de Campos Costa, que afirma que as licenças ambientais foram concedidas sem os devidos estudos de impacto ambiental. O governador Amazonino Mendes reuniu 58 prefeitos do Amazonas na Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, no bairro do Aleixo, para anunciar convênios em diversos setores da administração pública. Durante a reunião, o governador lançou o Fórum Fundiário, que vai percorrer os municípios do Amazonas para a regularização de terras. Segundo o governador Amazonino Mendes, a reunião institucional
serviu para estreitar a relação do governo do estado com as prefeituras, de modo que cada município estabeleça um convênio para corrigir os problemas que assolam as gestões municipais. Durante o encontro, Amazonino Mendes ouviu as principais demandas de cada gestor municipal. Na verdade, nós fizemos uma reunião geral institucional. Fiz questão de dizer que não tinha caráter político, tanto é que nós estamos absorvendo os prefeitos que nos apoiaram e os que não apoiaram, não importa. A reunião é institucional, ficou muito claro isso, para a gente prestar socorro aos municípios que estão em situação agônica há muito tempo, sobre todos os setores. Nós trocamos ideias sobre o que é mais importante para se investir, onde há a maior angústia administrativa, e ficou muito claro, nós temos problema de água, saúde, segurança, infraestrutura, questão das vicinais para a produção. Eu vi muita conscientização, muita preocupação por parte dos colegas prefeitos com relação a resolver essas pendências. Há muito tempo aguardando a ajuda do governo. O chefe do executivo informou ainda que, por conta da legislação eleitoral, os convênios com as prefeituras precisam acontecer até o dia 7 de julho. O valor para a aplicação do recurso nas prefeituras municipais ainda não foi definido, mas segundo o governador será maior que os 300 milhões oriundos de um empréstimo com o Banco do Brasil. Primeiro, estamos vendo o tamanho do problema. A gente vê o tamanho do problema de um lado, do outro lado vê o tamanho dos recursos. Nós temos também aí aguardando um recurso originário de um empréstimo que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo hoje. O empréstimo que estava em andamento do Banco do Brasil, parte desse recurso, desse empréstimo, já vai ser destinado ao interior, 2/3 desse empréstimo, o sistema viário. O que eu estou fazendo agora é mais um adicional de recurso, dessa vez da própria Receita do Estado. O prefeito de Amaturá, Joaquim Corrado, enalteceu o apoio oferecido pelo governador aos gestores municipais na realização de investimento nos setores de saúde, educação, segurança e infraestrutura, entre outros. A experiência do governador faz com que ele nos dê esperança que rapidamente os municípios vão ser atendidos. A nossa região do Alto Solimões é muito abandonada, muito distante, e nós precisamos de forma indiscriminadamente da presença do governador. Conforme o prefeito de Ilunepé, Railan Barroso, o fórum vai possibilitar aos moradores do interior a oportunidade da regularização das terras. Muito importante para nós interioranos, até para a pessoa, é uma garantia da terra, porque em sua maioria as pessoas são poceiras, mas não pode fazer nenhum tipo de investimento, porque não tem o título definitivo. E com o título definitivo, a pessoa vai poder olhar e vai ter a garantia que aquela propriedade é sua. Polícia. O menino Josef Bismarck da Silva, de 9 anos, morreu após ter atingido com um tiro no pescoço na tarde de ontem no bairro Amazonino Mendes. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a arma de fogo que matou o garoto é uma pistola calibre PT-40 que estaria guardada em um armário. A informação foi dada pelo pai da criança e dono da arma, o policial militar José Ribamar da Silva Ribeiro, em depoimento à Polícia Civil. Extremamente abalado, o pai da criança se apresentou espontaneamente na sede da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente no Planalto, na zona Centro-Oeste. Antes de iniciar o depoimento, segundo familiares, ele falou para a mãe da criança, Paulina da Silva Lima, de 32 anos, que a pistola PT-40 estava em cima de um armário e que Josef teria pegado o objeto e efetuado um disparo acidentalmente. Segundo a prima da vítima, Tônia Dia da Silva, de 23 anos, o menino estava passando o fim de semana na casa do pai quando o caso aconteceu. A delegada Juliana Viga, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, disse que um garoto de 9 anos também estava na casa. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A família informou que a mãe da criança registrou o caso na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Alberto Peregrini traz agora os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite e desse início de manhã. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes, que o pronto-socorro 28 de agosto recebeu uma pessoa vítima de arma de fogo, uma pessoa vítima
de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de estocada de faca, levou facadas pelo corpo. Uma outra pessoa deu entrada em estado grave, vítima de arma de fogo, levou tiro por volta das 19h50. Era noite de sábado e continua internado no pronto-socorro João Lúcio. Um homem também deu entrada vítima de arma de fogo e permanece também internado no gigante da zona leste da cidade. Todos que procuraram João Lúcio foram muito bem atendidos. Pronto socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele deu entrada devido a receber as facadas após uma briga de bar. Onde? Lá de novo, no bairro Jorge Teixeira. Pronto socorro Platão Araújo também recebeu uma pessoa vítima de agressão física. O homem levou pauladas, levou tijoladas, levou pedradas pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Lá ele foi muito bem atendido e já está praticamente fora de perigo de morte. De polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma drogaria de grande porte foi assaltada à noite de ontem na rua Humberto Calderaro, nas proximidades do Manauara Shopping. Foi na Humberto Calderaro, ali bem do lado do conjunto São José do Rio Negro, ali naquele condomínio. A drogaria foi assaltada por bandidos que levaram a renda da drogaria à noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez, atenção, a ação de bandidos continua cada vez mais audaciosa na cidade. A sapataria, numa sapataria famosa, foi arrombada e roubada na madrugada de hoje, na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. Os bandidos quebraram os vidros, levaram bolsas, tênis, sapatos, levaram tudo que estava pela frente e conseguiram fugir. A polícia até o presente momento ainda faz o cerco, ainda busca informações aí na área central da cidade, após essa sapataria ser arrombada e roubada por bandidos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma ação dos profissionais da SEAP, ao comando do coronel Cleiton Coelho. Uma mulher foi presa ao tentar entrar com 2 celulares escondidos na vagina. Ela enfiou os celulares e tentou entrar no presídio com os 2. Eu falei 2 celulares na vagina. Um dos celulares parecia o celular do Nunes Filho, parece um tijolo. Ainda assim, ela escondia na vagina os 2 celulares, os aparelhos grandes, e a mulher foi apreendida com esses 2 aparelhos numa grande ação dos profissionais da SEAP. A mulher é conhecida agora como folgada. Ela entrava no presídio para deixar para alguém com 2 celulares na vagina. Na Ponte Rio Negro, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de quem vai daqui para lá, o negócio tá frouxo por parte de fiscalização de polícia. Passa quem quer, passa embriagado, passa moto com 4 pessoas em cima, passa gente apostando corrida, porque não tem mais a fiscalização da polícia, do Batran, de quem vai daqui para lá. Meu irmão, o negócio não é fácil. A única coisa que ainda tem por lá é um posto de fiscalização por parte da ASAM, é quem ainda está resolvendo o problema por lá. A ASAM lá com um trabalho brilhante ao comando do coronel Walter Cruz, é a única fiscalização que tem na ponte, é da ASAM. Polícia, aí não tem não. Polícia na ponte daqui para lá, mas não tem mesmo. O negócio vai quem quer, carro sem documento, é carro atrasado, é carro lotado, é moto com 4, 5 pessoas em cima. O negócio tá frouxo de quem vai da ponte daqui para lá por parte de fiscalização da polícia. Agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e um resumo do final de semana, da frequência na pedra no final de semana. E atenção, no município de Itacoatiara, lá em Itacoatiara, um rapaz até o presente momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 10, 15, 20, 25 facadas, 30, 35, 40, 48 facadas pelo corpo. Não se sabe por quê, não se sabe quem foi que matou esse homem com tantas facadas lá no município de Itacoatiara. Você ouviu bem, o homem foi pipinado a faca, 48 facadas pelo corpo. Aí me diz o sapo agora pela madrugada, como é que escapa com 48 facadas espalhadas pelo corpo? Morte no bairro Jorge Teixeira. O homem até o momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 golpes de faca espalhados pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no bairro Jorge Teixeira. Esse homem havia ido deixar um casal de amigos na parada de ônibus à noite. Quando voltou, foi assassinado, possivelmente em um latrocínio. Morte no bairro de Flores. Um morreu em Flores. Um homem até o momento não identificado foi executado a tiros. A vítima foi abordada por 2 homens. Um deles atirou e matou a vítima, e matou o homem. Ele estava ao lado da esposa quando foi assassinado. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalham nesse caso. O doutor Juan Valério, titular da VHS, já está atuando firmemente no caso. Morte na Ponta Negra. Um homem, acompanhado de um primo, resolveu banhar na Ponta Negra. Ele estava animado, tomava cachaça e tomava banho. Era um gole para lá, um mergulho para cá, outro gole para lá, até que ele mergulhou para a morte, e quando boiou, já estava morto. As primeiras informações dão conta de que o homem estava animado, plantava bananeira, era tibum para lá, era tibum para cá. Num desses tibum, ele, quando boiou, já estava morto. Tudo aconteceu na praia da Ponta Negra. Morte no bairro de Santa Etelvina. Um homem foi assassinado com um tiro na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele saiu de casa e ia a um comércio, uma taberna, como é conhecido lá, por aí no bairro chique, né? O pessoal chama de mercadinho, agora, né? Tanta coisa moderna, lá na época, lá na área do Santa Etelvina, não, é na taberna. O homem foi na taberna e antes de chegar na taberna foi assassinado com um tiro na cabeça. Morte em Iranduba. Um homem de 20 anos foi executado no bairro Morada do Sol. As informações dão conta de que o crime ainda é um mistério para a polícia, que está trabalhando no caso e deve, com certeza, mais uma vez, elucidar o crime. No bairro Novo Reino, uma verdadeira desgraça aconteceu no sábado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Uma garota de apenas 13 anos de idade foi
estuprada e morta, foi estuprada e degolada em uma das ruas do bairro Novo Reino. O assassino foi perseguido pela população e foi encontrado. Ele pulava muro, ele pulava quintal, até que quando estava tentando fugir, correndo em telhados, ele desabou do telhado. A população pegou e deu-lhe murros, chutes, socos, pontapés, e o bandido, o estuprador, o tarado, o matador de criança, o estuprador de criança, não resistiu aos ferimentos e o bandido morreu. O bandido morreu, o estuprador morreu e já deve estar fazendo companhia ao capeta a essa hora da manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, eu ia esquecendo, rapaz, depois da alegria de ver o estuprador partindo dessa para pior, a gente vem em Paulo Guerra noticiar uma verdadeira tragédia. A gente lamenta profundamente essa verdadeira tragédia que aconteceu. Uma criança de apenas 5 anos de idade morreu afogada em um tanque de 300 litros. A menina estava tomando banho no quintal da casa, juntamente com familiares, quando de repente acabou ficando sozinha. Um tanque pequeno, e ela já com 5 aninhos, mas mesmo assim, Paulo Guerra, a criança afogou-se num tanque de 300 litros. A gente pede aí, né, o papai, a mamãe, todo mundo que tem criança em casa, todo cuidado é pouco para que não aconteça esse tipo de tragédia familiar, quando uma criança de apenas 5 anos de idade perde a vida afogada em casa. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Os jogos de ontem pelos campeonatos estaduais carioca. Fluminense 3, Fluminense 2, Nova Iguaçu 1. Botafogo 1, Volta Redonda também 1. Portuguesa 1, Cabo Friense 2. Paulista. Santos 1, São Bento 2. Ponte Preta 0, Ferroviária 0. Santo André 2, Novo Horizontino 3. Ituano 0, Palmeiras 3. São Paulo 3, Red Bull 1. Corinthians 2, Botafogo 0. Campeonato Gaúcho. Internacional 1, Grêmio 2. Campeonato Mineiro. Atlético 1, Tombense 0. Cruzeiro 1, Patrocinense também 1. No Campeonato Paranaense, Curitiba 1, Foz do Iguaçu 13. E no Campeonato Paraense, Clube do Remo 1, Paysandu 0. É a segunda derrota do Paysandu este ano para o Clube do Remo no Mangueirão, com renda de mais de R$660 mil. Após o jogo, muita confusão no Mangueirão, com a torcida do Paysandu revoltada e apedrejando o ônibus do Paysandu na saída do estádio. Diego Aguirre foi anunciado pelo São Paulo e já nesse domingo visitou o CT da Barra Funda para conhecer a estrutura de seu novo clube. O treinador uruguaio, que conta com o grande suporte de Raí, Ricardo Rocha e Lugano, falou sobre suas expectativas em relação ao projeto e garantiu que este é o maior desafio de sua carreira como treinador. À tarde ele assistiu à vitória do São Paulo sobre o Red Bull. A segunda-feira marca mais uma data importante para a seleção, às vésperas da Copa do Mundo. Às 11 horas, no horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Tite vai anunciar os jogadores convocados para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Será a última lista antes da convocação final para o Mundial, que será anunciada em maio. A seleção enfrenta a Rússia dia 23 de março em Moscou. Dia 27, o rival será a Alemanha em Berlim. Depois de confirmar 16 dos 23 nomes para a Copa, Tite fará nesta última data FIFA uma espécie de análise final para definir os nomes que vão ocupar as 7 vagas ainda abertas. Um goleiro, um zagueiro, 2 laterais, 2 meias e um atacante. É provável que o treinador convoque mais de 23 jogadores nesta segunda, justamente para tirar as últimas dúvidas. A Polícia Federal apura se o vazamento de informações privilegiadas facilitou o roubo de $5 milhões por uma quadrilha com ao menos 5 homens armados com fuzis no aeroporto internacional de Viracopos no último dia 4. A polícia já ouviu 32 pessoas do inquérito.
Até agora são 18 suspeitos, a maioria funcionários dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Sem adesão do Amazonas, funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares, a paralisação foi aprovada em assembleia. A greve, informou a entidade, é um protesto contra alterações propostas pela direção dos Correios, entre elas no plano de cargos, carreiras e salários e no plano de saúde dos trabalhadores. Segundo a federação, a direção da estatal quer que os funcionários passem a arcar com a mensalidade do plano e quer também a retirada dos dependentes. O início da greve coincide com o julgamento sobre o plano de saúde dos trabalhadores no Tribunal Superior do Trabalho, também marcado para hoje, referente à última negociação salarial. 6:44. Rita das Mercês, ex-procuradora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, disse que ganhava R$5.000 por mês para não denunciar a participação de políticos, inclusive o governador Robson Farias do PSDB, em um esquema de corrupção que desviou até 9 milhões dos cofres públicos. Em ação monitorada pela Polícia Federal, Adelson Freitas dos Reis, que era assessor do governador Robson Faria, foi flagrado fazendo os pagamentos. O dinheiro que comprava o silêncio de Rita era entregue para o filho dela, Gustavo Villarroel, diz a ex-procuradora. Este pagamento mensal de R$5.000 em troca de silêncio dela sobre corrupção durou entre 2015 e 2017. Rita das Mercês disse ao Ministério Público Federal. O Congresso retoma nesta semana a análise de projetos na área de segurança pública. O Senado tem na pauta propostas como a que traz possibilidade de agravamento de pena de feminicídio. A Câmara pode iniciar a análise do texto que cria um sistema integrado de segurança. O presidente Michel Temer mandou convocar hoje líderes e vice-líderes governistas de uma articulação para demonstrar força em meio às duas investigações das quais é alvo. A ideia é pedir empenho, dedicação e defesa do governo, segundo o interlocutor do presidente. O presidente Michel Temer disse ontem no Chile que após 19 anos de tratativas, o Mercosul e a União Europeia estão próximos de fechar um acordo em definitivo. Segundo Temer, ainda faltam alguns pontos para resolver e fechar um tratado de livre comércio com os europeus. O Mercosul busca diminuir as barreiras tarifárias para produtos como grãos e alimentos, dos quais são grandes exportadores. Temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir muito proximamente. Depois de 6 anos e meio no espaço, a primeira estação espacial chinesa chamada Tiangong-1 está voltando para a Terra. Só que totalmente fora de controle. São 8,5 toneladas de metal prestes a despencar. Onde ela vai cair? Ninguém sabe, mas deverá ser ainda neste mês de março e aqui na Terra. 6:46. O Partido Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, se tornou a primeira força política do Congresso da Colômbia após as eleições deste domingo, ao eleger o maior número de senadores e ser a segunda legenda com mais representantes na Câmara. Com 94,08% dos votos para o Senado apurados, e o Centro Democrático obteve 16,56% da preferência do eleitorado, o que garantirá ao partido 19 cadeiras na casa. Na sequência estão a Mudança Radical com 13,84%, o Partido Conservador com 12,45% e o Partido Liberal com 12,41%. Estavam em jogo 108 cadeiras do Senado e 172 na Câmara. Esta foi a primeira eleição com o partido das ex-guerrilhas da FARC participando. Os colombianos também votaram nas eleições primárias das alianças de direita e esquerda. Ivan Duque, herdeiro político do senador e ex-presidente Álvaro Uribe, e Gustavo Petro, ex-guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá, foram escolhidos os candidatos para as eleições presidenciais de 27 de maio. O conservador Sebastián Piñera fez um forte chamado à unidade nacional em seu primeiro discurso após assumir neste domingo seu segundo mandato como presidente do Chile. Piñera tomou posse neste domingo de manhã na sede do Congresso em Valparaíso. Entre os presentes na cerimônia estavam os presidentes Michel Temer do Brasil, Maurício Macri da Argentina, Henrique Peña Neto do México, Pedro Pablo Kuczynski do Peru e Lenín Moreno do Equador, além do rei emérito da Espanha, Juan Carlos I. Um helicóptero caiu neste domingo no East River, em Nova York, por volta das 19 horas do horário local, 20 horas pelo horário de Brasília. Segundo o Departamento de Polícia de Nova York, os 5 passageiros que estavam na aeronave morreram.
após o piloto que conseguiu sair do helicóptero sobreviveu. Entre os 5 passageiros, 2 morreram na hora e 3 foram levados ao hospital em condição crítica e faleceram na madrugada desta segunda-feira pelo horário de Brasília. Um jato particular turco caiu neste domingo em uma região montanhosa no sudoeste do Irã, quando transportava 11 pessoas de Sharjah, nos Emirados Árabes, para Istambul, na Turquia. Segundo a agência de notícias oficial do Irã, a IRNA, todos morreram. Não se sabe o motivo da queda. O avião pertence a uma companhia turca do empresário Hüseyin Basaran e transportava 8 passageiros e 3 tripulantes, segundo anunciou o Ministério de Transportes da Turquia. De acordo com o jornal turco Hurriyet, o avião transportava a filha de Hüseyin Basaran, Mina Basaran, de 28 anos, e 7 amigas que voltavam de sua despedida de solteira. Ainda segundo o jornal, seu casamento seria no mês de abril. 6h49 em Manaus. Tropas leais ao presidente da Síria, Bashar al-Assad, conseguiram isolar nesta segunda-feira a cidade de Harasta, uma importante cidade no reduto rebelde de Ghouta Oriental. De acordo com informações do Observatório Sírio de Direitos Humanos, as tropas governamentais conseguiram isolar totalmente Harasta e Duma, cidades vizinhas, e controlam cerca de 60% do território de Ghouta Oriental, o principal reduto da oposição nos arredores de Damasco, a capital do país. O chanceler da Coreia do Sul, Kim Jong-il, viajará na quinta-feira a Washington para se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, e discutir o encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder do regime da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Os chefes da diplomacia sul-coreana e americana planejam compartilhar suas avaliações do recente e rápido progresso na Península Coreana, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul em comunicado sobre a visita da chanceler. Um avião de passageiros caiu enquanto aterrissava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, na manhã de hoje. A aeronave da companhia aérea bengalesa US Bangla transportava 67 passageiros e 4 tripulantes, segundo a Reuters. As autoridades do aeroporto informaram que 17 pessoas foram resgatadas com vida da aeronave, que tinha saído de Dhaka, capital de Bangladesh. De acordo com a porta-voz do aeroporto, ouvida pela agência Reuters. A BBC afirma que o avião caiu ao lado leste da pista do aeroporto de Tribhuvan e que a aeronave pousaria às 14h20 no horário local, 5h30 em Brasília, citando informação do site de monitoramento aéreo Flight Radar 24. 6h50. As principais manchetes dos jornais de hoje em todo o país. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira em todo o país. A Folha de São Paulo. Após um ano, transposição do São Francisco já retira 1 milhão do colapso. O Estado de São Paulo. Governo deve aumentar bônus de auditor da Receita de 3.000 para até 4.500 por mês. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mãe e 2 filhos são encontrados mortos dentro de casa em Goiânia. O valor econômico. Brasil foi o país mais afetado pela nova tarifa sobre o aço, diz presidente do SEBRE. Estado de Minas. Bobinas caem de carreta, acertam 2 carros e 3 morrem na BR-251 em Salinas, Minas Gerais. Jornal do Comércio no Recife. Desaparecidos há 13 dias, menino é encontrado morto no porta-malas de carro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Suspeito de envolvimento na chacina do Benfica é preso em prédio de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Temer participa da posse de Sebastião Pinheira, presidente do Chile pela segunda vez. Edições impressas locais. A crítica. Disparo acidental, menino é morto com arma do pai. Em tempo. 5 casos de sarampo são investigados. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã, que teve as participações, as reportagens de José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Na operação de áudio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Bom dia. Hora certa. 6h52 em Manaus. Todas as 24 horas no